A equipe do GAECO, no desenrolar das investigações relacionadas então a esta operação que está em andamento na cidade de Barra do Garças e também em outros municípios. São 7 mandados de prisão que estão acontecendo na manhã desta terça-feira em Barra do Garças, entre outros municípios que as pessoas estão localizadas no presente momento. São aí apurações que deram início no ano de 2022 na cidade de Pontal do Araguaia, que hoje a operação é denominada ao cenário montado. As investigações apuram fraude no momento da licitação, em que essas empresas ganham a licitação e elas começam a subcontratação. Um montante avaliado a mais de 4 milhões de reais que foram pagos a essas empresas que não realizavam os eventos e faziam a contratação de outros profissionais. A Polícia Civil atendeu a imprensa da cidade de Barra do Garças na manhã de hoje, trazendo as informações e como é que está o andamento da operação. A Polícia Judiciária Civil do Estado de Mato Grosso, por intermédio da primeira delegacia de Barra do Garças, deflagrou nessa manhã a Operação Cenário Montado 2, visando aí desarticular um grupo que estava fraudando licitações no município de Barra do Garças. Hoje estão sendo cumpridos 30 ordens judiciais, dentre elas mandados de prisão, busca e apreensão, quebras de sigilo bancário e telemático. A operação ela teve a fase 1, a fase 2 e essa fase agora é a fase GIM, né? Até por conta que a primeira etapa da operação ela suspendeu algumas empresas essas que já prestavam serviço, né? Por conta de licitações que elas ganharam no município, e por conta da suspensão das empresas a prefeitura, né, realizou nova licitação. Em fazendo nova licitação, veio outra empresa, que é uma empresa de Goiás, que é a TAI, que inclusive existe decisão judicial de suspensão da mesma, de funcionamento a partir, né, da decisão judicial. Essa operação, ela nasce também de uma requisição do Ministério Público. O Ministério Público ficou investigando esses fatos por volta de 2 anos e, não encontrando a questão de organização criminosa, declinou a competência para a Polícia Judiciária Civil. E a partir desse momento, nós começamos a investigar os fatos, né? São fatos complexos, fatos de uma dinâmica muito diferenciada, né? E de um volume financeiro muito grande. Só para a gente ter uma ideia, quando a gente pega, por exemplo, a título de exemplo, quando a gente pega uma licitação que foi feita na ordem de 10 milhões, aquela empresa ela pode prestar, durante o período de validade do certame, serviços até aquela ordem. Mas quando você registra a ata de registro de preço, as outras prefeituras podem aderir a essa ata até o valor de 50%. Então, você pega outra prefeitura, o valor de até 5 milhões, ela pode fazer a aderência a essa ata, limitada até 200% do valor original. Então, se a gente pensar numa licitação inicialmente de 10 milhões, ela ao final, em tese, em abstrato, ela pode chegar a 30 milhões. E com isso, essa empresa ela já procurava algumas prefeituras, apresentava essa ata de registro de preço e por conta dessa situação, né, o volume financeiro ele vai ficando muito grande. Tivemos a oportunidade também, né, no decorrer dessa investigação, de verificar situações na formação do termo de referência. Basicamente, as mesmas empresas participavam, e isso foi constatado também em outras licitações anteriores que a gente teve a oportunidade de dar uma olhada para tentar entender a dinâmica e o modus operandi dessas licitações. Essas licitações, elas surgem no município de Pontal do Araguaia, mas a Cenário Montado GIM, que é essa operação agora, ela pegou uma licitação do município de Barra do Garças. E em cima delas, né, os nossos policiais fizeram diligências in loco nos eventos. E o que a gente constatou? A gente constatou basicamente o seguinte, que a empresa que ganhou, segundo determinação contratual, ela não pode fazer subcontratação, e segundo a procuradora do município, que a gente teve a oportunidade de oitivar ela no audiovisual, na delegacia, ela falou que a subcontratação ela deveria seguir uma formalidade. Ou seja, numa eventualidade dele estar prestando evento em mais de um município, ele informaria isso ao município e o município formalmente, né, por escrito, autorizaria. Mas o que a gente viu
é que o município nunca era avisado, né? A subcontratação era feita por essas empresas, inclusive com empresas que na primeira fase da cenário montada elas estão suspensas, e diante disso a gente viu que esse grupo ele atuava dentro desse cenário, na verdade o que é coletivo, né? O que é um bem coletivo de todos, né? E aqui a Polícia Judiciária Civil ela não se opõe de forma alguma a qualquer evento de lazer, cultura, enfim, de nada desses eventos do município. O que a gente investiga mesmo são fatos, nós não investigamos pessoas, né? E esses fatos nos levaram a considerar que, além de ter essas subcontratações, elas também, quando a gente foi verificar os pagamentos dos eventos, por exemplo, nós tivemos a festividade lá da Festa do Caju, foram 2 dias de show. Então presume-se que com 2 dias de show teria que pagar 2 diárias de palco. Quando a gente foi verificar na documentação, foram pagas 6 diárias, o que justifica esse pagamento a mais, né? Então, diante de todo esse acerto probatório que a gente foi produzindo, diligências, inclusive, que a gente teve a oportunidade, né, o doutor Pablo ele investiga muito a questão de organizações criminosas lá na primeira delegacia. A gente usou muito da expertise da investigação de organização criminosa para estar fazendo a nossa investigação. E no decorrer dessa investigação também, essa empresa de Goiás, a gente teve uma oportunidade de investigar a pessoa e a empresa. E aí a gente acabou descobrindo que esse pessoal, eles são investigados também pelo GAECO do estado de Goiás, e lá no estado de Goiás, eles são investigados por fraudar 27 prefeituras. Então, né, o mesmo modus operandi que eles atuavam no estado de Goiás, eles trouxeram para cá. E desse desdobramento, que causa certa estranheza também, pessoas que não eram ligadas a essa empresa, a TAI, está procurando servidores públicos, por exemplo, procurando a secretária de finanças, procurando o procurador jurídico do município para receber valores de empresa que nem informalmente, né, em tese, ele não teria vínculo com essa empresa. Então, as pessoas que eram investigadas na primeira etapa da cenário montado, elas vieram também a ser investigadas nesse desdobramento. O alvo prioritário era a empresa TAI, que ganhou a licitação de eventos aqui em Barra do Garças. Quando a gente foi aprofundando, a gente viu que o vínculo da TAI era com as pessoas investigadas na operação cenário montado. Isso está lá documentado, esses elementos de informações foram levados ao Poder Judiciário. Estamos com diligências em andamento ainda, né? Nós temos 7 alvos de prisões, estamos até o presente momento com 4 prisões realizadas, mas as equipes continuam em diligências, né, nas cidades de Goiânia, Aparecida de Goiânia e também em Cuiabá. Parece que um empresário foi preso tentando fugir para Goiás Velho? Isso, essa prisão foi realizada, né, desse empresário indo para... Estava em Goiás Velho, na verdade, né? Era fuga ou ele estava... Não, ele ainda não foi esclarecido ainda, né, que a equipe está lá, mas ele estava monitorado por tornozeleira eletrônica, né? Então entendemos que não estava em fuga, né? Possivelmente estava indo para alguma das suas atividades aí normais. O outro investigado, que é empresário também na área de shows de eventos, foi preso em Cuiabá. Ainda estamos em diligências. Então esse não foi preso ainda? Estamos em diligências. Entre as pessoas que foram presas, existem algum servidor público? Sim, nós temos uma servidora pública presa, né, e ainda diligências para realizar a prisão de outro. Começou a investigação em Pontal, né? Desdobramento na Bahia e outras cidades. Essa servidora foi presa de qual município? Barra do Garças. Qual a diferença dessa nova fase, desse desdobramento da operação com relação às outras que já aconteceram no início do ano? Assim como o doutor Adriano já frisou, né, no início aqui da fala, essas empresas, elas foram, de acordo com as investigações, né, elas foram montadas realmente para produzir fraudes em licitações públicas aqui na nossa região, né? Com o deflagrar das operações iniciais, houve ali um desmantelamento, né, dessas ações deles. E no transcorrer agora eles se uniram com empresas de Goiânia, que também é alvo de investigação justamente por fraudar licitações. E para você ter uma ideia, essa empresa de Goiânia, a sede dessa empresa é colocada em um município do interior do estado de Goiás, em uma casa que não tem nenhuma referência a uma empresa do porte, né, que é necessário para se participar de uma licitação
em valores milionários, como aconteceu aqui. Então, assim, a investigação muito bem trabalhada, né, muito bem delineada, né, pela equipe que foi a campo, e encontramos também elementos, né, que ligam essa empresa aos agentes anteriores aqui, né, das fraudes, inclusive tratando esse agente, né, como um sócio oculto, considerando que o mesmo teve a capacidade de ir até a prefeitura, né, em tom intimidatório, para cobrar valores em nome daquela empresa. Né, veículos dessa pessoa também foram encontrados lá nos locais onde a empresa teria endereço, né, no estado de Goiás. Então, uma série de diligências que foram realizadas justamente para materializar esses fatos.
continuava operando as empresas, prestando serviço para a prefeitura. A gente, num primeiro momento, ficou até desacreditando dessa informação, mas logo na primeira oitiva que eu fiz, isso com um empresário, uma pessoa, né, que trabalha nesse ramo de evento, que depois nós viemos até descobrir que nem pessoa jurídica ele teria, ele que fez a festa da praia esse ano, entendeu? Então, uma pessoa que não da TAI foi lá e fez o evento da praia, segundo ele, está lá na oitiva registrado, cobrou 300 mil reais da TAI, para a TAI pagar ele. Então, na verdade, a TAI ela ficava fazendo essas subcontratações aí de pessoas ligadas a esse grupo, né? Então, isso está lá documentado, e aí a partir dessa oitiva, aí sim a gente teve a certeza que estava tendo subcontratação, não é permitido, né? E então, assim, a grosso modo, para que eu vou fazer licitação, sendo que o trem está subcontratado, bota quem quiser, né? Quem está lá a bola da vez lá, né? E essa bola da vez ela já vem há muito tempo aí, tanto que se a gente for olhar nos outros municípios, e aí a gente vai informar isso ao Ministério Público, né? Com certeza o Ministério Público vai tomar as devidas providências legais nesse outro município. Principalmente que a origem da ata de registro de preço ela é viciada, né? Então se ela está viciada aqui é como a teoria dos frutos da ave envenenada lá, né? O que está ruim aqui contamina lá para frente.